Meus irmãos, no domingo passado nós iniciamos aqui uma série de pregação chamada Outros Deuses. Se você não assistiu, entra depois no nosso canal no YouTube ou no próprio Facebook, procura lá na nossa fanpage o vídeo para você assistir. Importante você assistir. Hoje eu vou voltar a alguns assuntos, mas é importante que você tenha essa visão geral que foi dada no domingo passado. E nós falamos aqui, inclusive coloquei aqui, acabou funcionando essa cadeirinha aqui, como sendo um trono, do que a gente coloca, o que a gente tem colocado neste lugar, né, que tem ocupado o lugar de Deus na vida da gente, como se essa cadeira estivesse no nosso coração, fosse um trono, o que nós temos colocado nela. Falamos de Paulo que, andando em Atenas, ele percebeu que existiam muitos objetos de culto e existia muita idolatria ali. E eu fiz um paralelo mostrando que se Deus passeasse no nosso coração, que objetos de culto ele encontraria. Se Deus passeasse no nosso coração, o que ele encontraria de idolatria, o que ele encontraria, o que nós temos colocado como ocupando o lugar de Deus na nossa vida. Esses outros deuses é justamente isso. São coisas que nós colocamos para ocupar em nosso coração um lugar que só pertence a Deus. E a mais ninguém e a mais nada. E nós iremos hoje, no próximo domingo, falar de coisas objetivas. De coisas que têm a ver com o que nós colocamos aqui. Coisas gerais, que mexem com a vida de cada um de nós, mas coisas que nós colocamos nesse trono. E o que hoje nós vamos falar? Qual o Deus que muitas vezes, sem perceber, de forma silenciosa, nós temos colocado dentro do nosso coração, não que ele seja um Deus, mas nós o tratamos como Deus, o colocamos no lugar que só pertence a Deus. E eu peguei um objeto que hoje vai representar aqui o que nós temos colocado muitas vezes como um Deus na vida da gente. Do que eu estou falando? Ao colocar esse espelho aqui, eu estou falando de quê? Que Deus é esse? Ou o que é isso que nós temos tratado como Deus? O que esse espelho representa que nós temos colocado no lugar de Deus? Não que seja Deus, mas que nós temos tratado como se fosse. E isso tem gerado idolatria dentro do nosso coração, isso tem mexido com cada um de nós. O Deus que nós vamos tratar aqui hoje é o ego. É o eu. O eu é um Deus? Não, sabemos que não. Mas muitos de nós temos colocado o nosso eu no trono dentro do nosso coração e temos tratado ele como sendo um Deus na nossa vida. Eu falei no domingo passado sobre algumas características, deixa eu colocar o próximo aí, Nelson, que são de divindade na vida da gente. A esperança, o senhorio, a água da vida, que tem a ver com necessidade, o existir. E quando nós colocamos o eu passa a ser a nossa esperança, nós estamos colocando o eu como um Deus na vida da gente. Quando nós dizemos, eu sou a minha esperança, eu faço o meu futuro, eu resolvo as coisas na minha vida. A minha vida depende simplesmente de mim e apenas de mim, e sou eu que vou fazer o meu futuro, e se eu não fizer o meu futuro, ninguém faz por mim. Isso pode até ser interessante para tirar uma pessoa de uma acomodação ou de uma terceirização da sua própria história, mas muitas vezes isso vai nascendo e o nosso eu vai se transformando a nossa esperança. É apenas com ele que nós contamos, é apenas com ele que nós esperamos alguma coisa. Esse eu também vai ganhando dentro do nosso coração uma posição de senhorio. Ele vai se tornando nosso Senhor. É quando nós dizemos, eu sei o que é melhor para mim. Eu defino o que é certo e o que é errado. Eu determino as coisas que são e as coisas que não são. Eu decido a minha vida, porque eu sou o meu Senhor. Ninguém manda em mim. E nós vamos dando a este eu um poder de divindade, um status de potestade, de divindade dentro do nosso coração, porque ele vai assumindo um lugar de Senhor. Nos tornamos a medida de todas as coisas. Ele se torna a água da vida.
É quando nós dizemos, o meu estômago é o meu Deus. É o primeiro eu. Minhas necessidades, ou o suprimento das minhas necessidades, se tornam prioridade absoluta. Se tornam prioridade absoluta. Aquilo que eu preciso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu desejo. Estarei feliz quando eu tiver tudo o que eu preciso. Estarei feliz quando as minhas necessidades estiverem totalmente atendidas, abastecidas. É quando as necessidades do eu se transformam em algo absoluto na nossa caminhada. Isso é prioridade total. Aquilo que eu preciso, aquilo que eu desejo. O existir. Passamos a viver em função de nós mesmos. Quando dizemos e cantamos aquela música, minha razão de viver, e colocamos isso como sendo algo que Deus é a nossa razão de viver, Jesus é a nossa razão de viver, e quando colocamos o eu como nossa razão de viver, estamos colocando este eu no trono, estamos dando a ele a posição de Senhor, a posição de senhorio na nossa vida. Estamos colocando ele como se as necessidades deste eu é aquilo que de fato precisa ser abastecido o tempo todo, e eu não posso ser privado de nada, eu não posso deixar de ter nada, eu não posso receber um não, eu não posso não receber algo que... E tratamos isso com Deus, tratamos isso com as pessoas, o eu está no trono da nossa vida. Eu existo para mim mesmo, eu sou a razão de viver. E você vive para você, você existe para você. Lembra que eu falei que quando você coloca qualquer coisa no lugar de Deus, que não seja Deus, esta coisa que você colocou no lugar de Deus, ela não vai funcionar como Deus, ela não tem poder para ser Deus. E você vai ficar mais frustrado, você vai ficar mais infeliz, a dor vai ser maior. Porque aquilo que não funciona como Deus, colocado no lugar de Deus, só gera frustração e dor. E o eu é isso. Existe a maldição de Narciso. O Narciso, a gente conhece falar de Narciso, da mitologia grega. De Narciso, como por causa do narcisismo, que se tornou tão comum, e as pessoas falam tanto sobre isso. Mas Narciso era um rapaz plenamente dotado de beleza. E ele era tão bonito, tão bonito, tão bonito, que os seus pais um dia levaram ele para uma pessoa, e a pessoa disse que deu uma revelação, dizendo que ele viveria desde que ele não visse o seu próprio rosto. Porque ele se encantaria consigo mesmo e passaria a viver em função de si mesmo. Conta na mitologia e na história que moças e mulheres eram desprezadas por Narciso, e elas foram a uma outra deusa e disseram e pediram vingança. Pediram vingança, e Narciso termina os seus dias na história. Ele foi condenado a se apaixonar pelo seu próprio reflexo na lagoa do Eco. E a história dele termina, ele encantado pela sua própria beleza, olhando para si mesmo o tempo todo. Narciso deita no leito ali do rio e definha, olhando-se na água e se embelezando o tempo todo. E ele morre por estar focado simplesmente em sua própria beleza, em si mesmo. A maldição do Narciso, então, ela tem a ver com o fato de você se colocar e passar a se admirar tanto, passar a olhar tanto para você, que você começa a desprezar que existem outros, que existem outras coisas além de você. Você se torna lente para enxergar o próprio mundo, e se tem algo que de fato não tem capacidade de ser Deus, é o eu. O eu não tem capacidade de ser Deus, porque o teu eu vai te frustrar. O teu eu vai ser um Senhor severo contigo mesmo. O teu eu não vai suprir tuas necessidades, até mesmo porque ele é insaciável. O teu eu, ele vai assumir um papel na tua vida de razão de viver, mas quando você menos perceber, você vai estar vivendo para nada. Porque é isso que viver para o eu traz. E aqueles que vivem assim perderão as suas vidas. Tentando viver para si mesmos, perderão a sua própria vida. Nós perdemos a consciência do tu, do nós, do eles. Perdemos isso, irmãos. Perdemos isso, não é de hoje não. Mas temos perdido isso cada vez mais. É um fato hoje, nós temos famílias menores. E a consciência do nós parece que está se perdendo cada vez mais.
Famílias com poucos filhos. Antigamente você tinha uma família que tinha 11 filhos, 12 filhos, era comunidade, você vivia comunidade dentro de casa. Não tinha nem como ninguém ser prioridade para nada. Hoje os filhos, eles decidem o que os pais fazem. Hoje os filhos decidem o que compra, o que não compra, o que vende, o que não vende, onde mora, se mora ou se não mora, se come ou se não come. Isso é um fato. Nós vivemos a geração do eu, do selfie, do pau de selfie. A geração do pau de selfie. Foi um instrumento que criaram para você fazer um selfie melhor. Porque às vezes o selfie não saía legal. E você faz um selfie melhor, aparecendo mais coisas no pano de fundo, ou até incluindo algumas pessoas. Se for para isso, tudo bem. Nós temos a geração do ser feliz, do aqui e agora. Uma geração hedonista, comprometida com o prazer, e o prazer aqui e agora, como tem que ser. Isso só destrói a vida da gente. Tentando ganhar a si mesmo, nós nos perdemos. Tentando salvar a si mesmo, focando apenas em si, olhando na água, percebendo quem somos, como somos, nós nos perdemos. Mas este ego entronizado, meus irmãos, ele não é novidade. Não é de hoje, não é uma característica dessa geração. Eu falei dessa geração, mas não é uma característica simplesmente dessa geração, este ego entronizado. Isso vem lá de muito tempo atrás e a Bíblia não esconde disso. Ela não esconde isso. A gente vai para o Éden, e no Éden nós temos o quê? Qual foi a queda? Eles queriam ser igual a Deus. A serpente diz, se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você terá o conhecimento do bem e do mal e será igual a Deus. Era o eu dizendo, eu quero ser Deus. Eu quero não precisar de ninguém. Eu quero não precisar desse absoluto. Eu quero ser o meu próprio absoluto. Eu quero assumir o lugar de centralidade. Eu quero conhecer todas as coisas. Isso não é de hoje. A Torre de Babel, os homens se juntam, vão construir uma torre, e aí nós temos um ego entronizado individual, que juntando torna um ego meio que coletivo, das pessoas coletivamente construindo algo para tornar o ego delas elevado ao ponto de chegarem até Deus. Isso não é de hoje. A instituição da monarquia, na Bíblia, quando chegam para Samuel e dizem, Samuel, nós queremos um rei, queremos ser igual aos outros povos. Samuel vai chegar e vai falar com Deus, e Deus diz, Samuel, fica tranquilo, eles não estão rejeitando, não é você. Eles estão rejeitando a mim. Eles estão querendo sair de uma estrutura teocrática, por um reinado dirigido por um homem. Existe uma vaidade em querer ser igual aos outros povos, em ter o destaque que os outros povos não querem depender de mim. É este ego que eu estou chamando de ego coletivo, tentando ocupar um lugar que não precisa de Deus. Irmãos, a tentação de Cristo. Jesus foi tentado a quê? A viver para si mesmo. A tentação de Cristo não é outra, senão viver para si. O que Cristo é tentado ali é colocar o ego dele no trono. As 3 tentações de Jesus: transformar pedras em pães. Ele iria fazer o seu primeiro milagre servindo a si mesmo, porque era ele que estava com fome. A segunda tentação, ele é levado ao pináculo do templo e diz, se joga daqui de cima. E dará ordens aos anjos ao teu respeito e eles virão te pegar. Jesus estava tentado ali, não era fazer uma ação pirotécnica, não era fazer um ato de circo, mas ele estava tentado ali a se render diante da vaidade, a colocar o seu ego no trono e dizer, eu estou com fome, eu transformo pedras em pão e como. Eu estou me sentindo perseguido, eu subo no pináculo do templo, eu me jogo, e me jogando do pináculo do templo, os anjos vão vir me pegar e todos verão que eu sou. Mas ele precisava justamente não ser para revelar o eu sou. Ele precisava justamente caminhar o caminho do não ser para que pudesse revelar com fidelidade o grande eu sou. E mais à frente ele diz, eu sou. Antes de Abraão existir, eu sou. A última tentação, a terceira tentação, ele é levado ao monte mais alto. Satanás olha para ele e diz, se curve diante de mim. Você está vendo isso aqui?
se você se curvar diante de mim, tudo isso que você está vendo será teu. Ele estava sendo tentado a se curvar diante de que Deus? Satanás? Não. Mas do seu próprio eu. Me curvarei e terei tudo. O Deus ali era o eu. Não era a matéria. Não era o ter tudo. Era Ele ter tudo. Se curve diante de mim, que isso tudo será teu. E quantas vezes nós temos nos curvado diante de tantas coisas, porque de fato, na verdade, nós estamos curvados diante do nosso eu. Nós estamos curvados diante do nosso eu. Jesus vem e faz um ministério dizendo em Mateus 20, 28, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. A vida de Jesus é uma completa renúncia do eu. Quando nós olhamos para a palavra, meus irmãos, a salvação, ela exige a renúncia do eu. A salvação, a conversão, o reconhecimento de Deus como Deus, ela exige em nós essa postura de renunciar ao nosso próprio eu, justamente porque o eu, ele pode ter essas características de potestade, de divindade, é que a conversão para a salvação exige atitudes de renúncia deste eu, de assumir de fato o senhorio de Cristo. É por isso que Jesus, quando pregou, quando ensinou em Mateus 16, e repete isso em Lucas 9, ele disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Por que renunciar a si mesmo? Porque renunciar a si mesmo significa tirar o eu do trono e passar a viver com Deus, de fato, com Cristo, neste trono. Em Lucas 9, a expressão que ele usa é negue-se a si mesmo. Negue o seu eu. Negue a sua vontade. Negue este Deus. Profane este Deus chamado eu. E me reconheça como o único Senhor e Salvador da tua vida. Em Mateus 23, 12, diz que o que a si mesmo se exaltar, ele será humilhado. Em Romanos 10, 9, um texto clássico para falar da salvação em Paulo, ele diz que se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O que é a conversão? É a renúncia do eu. O reconhecimento do senhorio de Cristo na vida da gente. É quando nós pegamos este eu que tem sido colocado desde o Éden no trono da nossa existência e nós destronamos ele. A vida com Cristo, ela mantém o eu cativo. Cativo. Olha o que Paulo fala. O que Paulo fala em Gálatas 2:20. Eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Vivo não mais eu. Paulo está dizendo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo. Crucifiquei o meu eu na cruz, junto com Cristo. E agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Parece que quando nós falamos do eu, nós não estamos falando simplesmente de uma virtude, de ser mais humilde. Não, nós estamos falando de algo que tem a ver, sim, de fato, com divindade, com entrega, com potestade na vida da gente. Mas aí nós perguntamos, isso significa a perda do eu, então? Meu eu vai morrer? Eu vou renunciar ao meu eu, eu vou negar o meu eu? Então assim, eu vou perder o meu eu não vou ser mais eu? Como assim? Isso é muito estranho. Jesus não veio aniquilar o eu. Jesus veio retirar o eu do trono. Jesus não veio destruir o eu, ele veio tirar o eu do trono e dar a este eu a chance de se encontrar de fato. Não é destruir o eu, mas é realocá-lo, é destroná-lo e dar a ele, fora do trono, a condição de se achar. O problema é que na tentativa de acharmos o nosso eu,
nós colocamos o eu no trono. E só nos perdemos. Em Mateus 16, versículo 25, diz: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Eu parafraseei esse versículo. E coloquei ele aqui dizendo o seguinte, está no próximo slide. Pois quem quiser salvar o seu eu, o perderá. Mas quem perder o eu, por minha causa, o encontrará. Terá na renúncia disto que colocamos como divindade na vida da gente, colocando no lugar certo, nos encontraremos com o Senhor, estaremos prostrados diante da verdadeira divindade e encontraremos a nós mesmos. Interessante isso, irmãos. É quando nos perdemos que nos encontramos, é quando morremos que vivemos. A Bíblia está cheia disso, o Evangelho traz isso o tempo todo. É quando negamos o nosso eu que encontramos o nosso verdadeiro eu. É quando renunciamos este eu idolatrado, que vamos encontrar um eu saudável, disposto a viver para o outro, disposto a estar com o outro, disposto a se envolver com coisas que não têm a ver simplesmente consigo mesmo. E isso acontece a partir do encontro com Deus. Eu digo, meus irmãos, que nós precisamos viver uma revolução copernicana. Copérnico, ele fez essa revolução de Copérnico, é a transição de uma visão geocêntrica para o heliocentrismo. Quando se foi entender que a Terra não era o centro do universo, mas de que sim o Sol era o centro do universo e que a Terra ela girava em torno deste Sol, ela tinha um papel coadjuvante no universo. E quando eu falo da experiência copernicana, é porque talvez o que nós precisemos é justamente viver algo parecido com o que foi vivido naquela época, quando nós chegamos à conclusão que nós não somos o centro do universo, de que eu não sou o centro do universo, de que eu não sou a medida de todas as coisas, de que todas as coisas não existem para mim, por mim e por meio de mim. Eu preciso compreender e tirar essa centralidade do eu, porque nós vivemos com este eu centralizado o tempo todo. Eu digo que nós precisamos ter a coragem para olhar no telescópio de Galileu. Eu li que Galileu ficava chamando as pessoas para olhar no telescópio, e as pessoas se negavam a olhar, porque elas não queriam se deparar com a verdade de que a Terra não era o centro do universo. E eles preferiam não olhar, para não descobrir a descentralidade da Terra. Existe um telescópio sendo colocado diante de você agora. E o pedido de Deus é: olhe nesse telescópio. Perceba como você não é o centro do universo. Como não faz sentido você viver para você mesmo. Como não faz sentido você ficar na beira de um lago, olhando sua imagem refletida na maldição de Narciso, refletida na água, se cuidando o tempo todo e olhando só para você, perdendo a dimensão do tudo, nós, do eles. Deixando de compreender a vida numa visão muito mais ampla e muito mais saudável. É preciso ter coragem para olhar nesse telescópio e perceber que nós não somos a medida de todas as coisas, de que você não é o centro do universo, de que eu não sou o centro do universo. Olha ao redor. Você perceberá. Você vai perceber que não está no centro de tudo. Olha ao redor. Você vai perceber que existem no mundo 7,3 bilhões de pessoas que têm o mesmo valor que você. O mesmo. 7,3 bilhões de pessoas que valem o mesmo que você. Nem mais e nem menos. O mesmo que você. E se deparar com essa realidade muda muita coisa. Tem uma música do Filhos do Homem, que é uma música que eu achava até essa música bonita, mas a gente teve que parar de cantar ela aqui na igreja. Porque ela diz: eu quero ser tua casa favorita. Como assim casa favorita? Deus não tem casa favorita. A música diz: eu quero ser a tua casa favorita.
Como se nós tivéssemos como objetivo de sermos o meninozinho do zóio de Deus. Ou a meninazinha do zóio de Deus. A gente canta cada coisa, a gente toma tão cuidado com isso aqui na Candeias. De não colocar para vocês cantarem coisas que vocês não estão nem percebendo, que é uma atrocidade, que é totalmente contrário ao entendimento do Evangelho e da graça do nosso Deus. Eu sou minha casa, quero ser a tua casa favorita. Para quê? Onde? Deus não tem casa favorita. E é preciso olhar nesse telescópio de Galileu para perceber isso. Olha ao redor. Você vai perceber que existem pessoas com mais direitos do que você para parar numa vaga mais perto. Olha ao redor. Você vai perceber que existem pessoas que têm mais direito que você para parar numa vaga mais perto. E não importa se quando você tiver 65 anos, não vai ter mais essa lei de idoso não ter que pegar fila. Porque quando eu tiver 65 anos, mais da metade do Brasil tem mais de 65 anos. E eu tenho certeza que essa lei vai acabar. E eu vou ficar enxutão lá, na fila. Não importa. Hoje, eles têm direito. Se tem uma vaga lá pintado cadeirante, não é para você sentar. Existem pessoas que têm um direito maior do que o seu de parar naquele lugar. Não estacione. Se tem lá idoso, não pare. Ah, mas meu pai é idoso, mas não é tu. Meu pai é idoso, você para lá. Quanta gente vê isso o dia todo, meus irmãos. Somos o centro do universo, estamos ali naquele Guatemi procurando uma vaga, e tem aquela vaga, dá uma raiva quando a gente vê que a vaga não é da... Você não é o centro do universo. Quando eu fui lá na igreja, uma igreja lá na Califórnia, tinha o lugar da igreja, aí tinha assim, vagas para idosos e deficientes. Meu povo, eram uns 3 estacionamentos do Guatemi só para idosos e deficientes. E eu fui parar uns 400 metros, e aquelas vagas tudo vazias, mas ninguém para. Eu sei que isso é educação. Isso não necessariamente tem a ver com pensar no outro. Às vezes é condicionamento. Às vezes é simplesmente uma educação que foi colocada e a pessoa faz no automático. Mas o fato de não fazermos mostra que nós não estamos nem um pouco preocupados com o outro. Olha ao redor, você vai perceber que o seu direito ele não é absoluto. De que ele para na hora que começa a mexer com o direito do outro. Olha ao seu redor, você vai perceber que outros também têm direito à educação, à saúde, à segurança, a afeto, a calefação. A gente não precisa disso aqui. Mas essa semana morreu um homem de 48 anos, na calçada, em Santa Catarina, balneário de Camboriú, de frio. Aquele homem não vale menos do que nós. E ele tem direito à calefação. Ele tem direito. Essa semana, um menino de 9 anos, um garoto de 9 anos, aqui em Fortaleza, no bairro Presidente Kennedy, ele foi vítima de um estupro coletivo dentro da escola. Um bullying que vinha acontecendo já há mais de 2 anos. Os pais já tinham ido reclamar. E ele foi violentado pelos colegas, pela turma, talvez mais velhos, ali, aqui, essa semana. Presidente Kennedy, escola pública de Fortaleza. E o pai retratando tudo o que tinha acontecido. Esse menino, ele não tem menos valor do que o meu filho. Será que eu estou muito comovido com isso porque o meu filho tem 9 anos também? E eu fiz Percebe como a realidade toca a gente quando toca com o nosso eu? Percebe como o eu ganha um peso de centralidade até do que nós nos comovemos e do que nós não nos comovemos? Será que eu estaria mais preocupado e indignado se tivesse acontecido no colégio 7 de setembro, onde meu filho estuda? Porque mexe mais com a minha realidade, mexe mais com o meu eu? Será que a direção dessa escola, sem nenhum tipo de pré-julgamento, porque eu não conheço e não sei,
Mas será que eles não teriam agido de uma forma mais objetiva diante deste bullying, das agressões que já estavam acontecendo, se fossem os filhos daqueles que dirigem aquela escola que estudassem lá? Temos 2 pesos e 2 medidas, nos sensibilizamos com aquilo que toca o nosso eu e ficamos indiferentes com aquilo que não toca o nosso eu. Essa semana eu estava assistindo o jogo do Brasil, que ganhou de 7-1, né? E no intervalo mostrou o Haiti. Mostrou o Haiti. E uma coisa que o Luciano Huck falou lá na transmissão me chamou muita atenção. Ele fez uma viagem para o Haiti e ele volta e ele disse que quando saiu de lá, o sentimento que ele teve foi de que a humanidade não deu certo. Porque perceber uma pobreza daquela, numa região tão próxima de superpotências, ainda vivendo realidades como aquelas, isso deu o sentimento para ele de que a humanidade não deu certo. E a humanidade não vai dar certo enquanto existir um eu entronizado, um eu no trono. Olhe para o alto, pegue esse telescópio e bote para o alto. Você vai encontrar um Deus soberano, Criador. Na conversa com Jó, Deus chega para Jó e diz: Jó, onde você estava quando eu fiz a separação das águas? Onde você estava quando eu coloquei os astros no céu? Onde você estava? Olhe para o alto, você vai perceber que a vida existia antes de nós. E ela existirá depois. Porque existe um Deus que é antes e depois de qualquer um de nós. Olhe para o alto. Você encontrará um Deus de amor, um amor altruísta. Um amor que não busca os seus próprios interesses. Não há espaço para egoísmo. Não há espaço para um eu entronizado. Mas não basta, meus irmãos, tomar consciência disso. É preciso destronar o eu. Nós precisamos fazer o movimento de tirar este eu do trono. E aí eu me lembro de Gideão. Porque quando eu falei no domingo passado, Gideão vai lá e Deus olha para Gideão e diz: Gideão, vai e corta o poste que está no altar que foi erguido a Baal. E depois ele diz: usa o poste que você cortou do altar e coloca ele no altar de adoração a mim. Deus aproveita o que estava entronizado a outros deuses, ele aproveita para a sua própria glória. É como se nós fôssemos esse poste que está aqui. E Deus chega para a gente hoje e diz: corta esse poste, tira esse poste. E depois ele diz: agora pega esse poste e coloca ele como lenha para o sacrifício que você fará a mim. O que nós temos aqui não é uma destruição do eu, mas é um eu que precisa ser cortado do trono e colocado como lenha no sacrifício de adoração. E este sacrifício não é um sacrifício morto, ele é um sacrifício vivo. Esse sacrifício é o sacrifício que diz lá em Paulo: pelas misericórdias de Deus, se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós não estaremos no trono, o nosso lugar não é no trono. O nosso lugar é aqui, quebrado, colocado diante de Deus, como lenha para esse sacrifício de adoração. É pegar o nosso eu que nós estamos vivendo para Ele e experimentar, pegar este eu e colocar este eu para viver para a glória de Deus. E quando você fizer isso, vai aparentar que você está perdendo o seu eu, que você está perdendo o seu eu, mas você vai estar encontrando o seu verdadeiro eu. Você vai estar tendo um encontro consigo mesmo. A partir do momento que esse seu eu sai do trono e ele se transforma em lenha de adoração ao nosso Deus. Amém, irmãos? Isso é fácil? Não. Porque o nosso eu pula rapidinho para o trono. Nossa natureza pecadora o tempo todo quer entronizar este eu. E nós precisamos o tempo todo
declarar que só existe um único de receber toda a glória, toda a força, toda a honra e todo o poder. Existe um Rei eterno, imortal, invisível, mas real. E é a Ele e somente a Ele que nós ministramos o louvor. Sabe como é que a gente destrona o eu? Colocando no trono quem tem que estar no trono. O eu ganhará o seu devido lugar e se transformará simplesmente em lenha para o fogo do sacrifício vivo de adoração que colocaremos diante do nosso Deus. Se você sair daqui hoje entendendo, existe um eu para ser crucificado. E todos os dias reafirmarei o senhorio de Deus na minha vida. Eu reafirmarei que Deus é a minha esperança. De que é nele que eu espero, é nele que eu confio. Eu suprirei as minhas necessidades vivendo uma vida para a glória de Deus. O homem é um ser inquieto que busca repouso em Deus. Existe um buraco dentro do nosso coração que só será preenchido pelo amor do nosso Deus. E que deixemos de viver para nós mesmos e encontremos uma verdadeira razão de viver. Abaixe sua cabeça, meu irmão. A gente vai cantar uma música que é uma oração. É uma música que coroa Jesus como Senhor da nossa vida. Essa música diz que consagramos todo o nosso ser a Ti. Ela começa declarando a único que é digno de receber. A único. E talvez seja isso que você precisa hoje fazer. Pegar o seu eu e tirar este eu do lugar que não é dele. E colocar neste lugar quem de fato precisa estar neste lugar. Quando paramos de viver para nós mesmos, descobrimos a verdadeira razão de viver. Amém, irmãos?